Olá, meus amigos, minhas amigas, meus queridos apoiadores aqui do Facebook e também do YouTube. É com muita alegria e satisfação que eu venho aqui nesse momento dar sequência, não é, nas gravações, nos vídeos desta importante mensagem para você, que é sobre as manifestações, digamos, espirituais. As manifestações da espiritualidade. Os fenômenos que são experimentados, que nos são dados pela espiritualidade como dons ou presentes, não é? Ferramentas para administrarmos não somente a nossa vida, mas ajudar aos outros também no que diz respeito ao viver bem neste mundo. Eu vou aproveitar aqui, vou começar a convidar aqui algumas pessoas, só um minuto. Deixa eu ver aqui, tá aqui, o público está aqui, só um minuto, se eu voltar aqui, é nesse aqui que convida. Estou convidando a pessoa aqui. Eu vou só pegar um negócio aqui. Isso aqui está no Facebook, está no YouTube? YouTube. Então, volta, entra no Face e vê como que tá. Segura aí, quando eu pedir, sempre coloca lá no YouTube, por favor. Vamos ver aqui. Estou só convidando o pessoal, não é? A minha esposa já achou uma coisa ali importante. Já está aqui me ajudando. Na paz, no amor, na tranquilidade. É uma bênção. Nós somos tão parcimônios, tão calmos. Não é, vida? É nada, rola um estresse, gente, aqui. Às vezes o Facebook não entra. E aí eu fico meio nervoso. Eu quero fazer as coisas direitinho aqui para vocês, tá bom? Estou só terminando de convidar aqui uma galerinha. É muita gente aqui. Peraí. E aí a gente dá início à live, tá bom? Olha lá como minha esposa é abençoada. Estou falando. Pronto. Estou só terminando aqui de convidar. Deixa eu ver. Ah, tá. Estou mostrando ali. Bom, acho que já tá bom. Bom, eu acho que já tá bom, né? Então eu quero começar essa live cumprimentando, né, o casal ali, o meu querido irmão lá, onde eu trabalho, o Guilherme, né, Guilherme? Que ontem conversou muito comigo, está estudando teologia para se desvencilhar dessas mentiras que propagam por aí. E uma pessoa fez um comentário no meu canal do YouTube com relação à mensagem de ontem, dizendo que a minha mensagem ela é antagônica em relação a Jesus e também em relação ao Velho Testamento, em relação a Moisés e em relação à Torá. Deixa só eu dar uma resposta para você, não é? Que antagônico é todo o conjunto do Antigo Testamento. Existe um antagonismo muito grande. Isso é para qualquer pessoa que estude bem as Escrituras ou a Bíblia, não é? Desde alunos de escola dominical vai começar a entender quando as vontades de Deus
elas mudam, não é? Deus não é homem que... Números, por exemplo, Bamidbar 23, Deus não é homem que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ué, se Deus não se arrepende, como diz em Números 23 lá, não é? Como que ele se arrependeu em Bereshit, em Gênesis, de ter feito o homem? Se arrepende ou não se arrepende? É Deus, Espírito, ou é o homem pensante? E não adianta tentar colocar a minha pessoa como um ateu. Eu não sou ateu, não. Eu sou ateu nas mentiras e nas narrativas que vocês colocam. E eu sou ateu para muitas lendas e mitologias, sim senhor, viu meu querido, que existe no mundo judaico, do judaísmo e das histórias, não é nem com H, é histórias bíblicas. Mas, infelizmente, a cabeça do evangélico, eu não posso generalizar, mas de muitas pessoas, é muito curta, é muito pequena. E até o Rabino Shaul, que é Paulo, vai dizer para que nós tenhamos tolerância com os fracos na fé. Em outra passagem, ele também vai dizer que por causa disto há muitos fracos e doentes no meio de vós. As pessoas que comiam de forma inconveniente, participavam da tal mesa do Senhor ou ceia do Senhor de qualquer maneira, com ganância, com fome, etc. Enfim, não é? A gente sabe, não é? Pelos nutricionistas, que se nós comermos de uma vez, não é? E misturarmos aquela, como diz a minha esposa, miscelânea no nosso estômago, no nosso intestino, claro que nós iremos passar mal e talvez tenhamos até uma congestão. O estado mental, o estado espiritual dos evangélicos, dos cristãos neste país chamado Brasil, é um estado de congestão teológica e mental. Essa é a grande verdade. Não sintam-se ofendidos. Vou repetir de novo, eu não venho na live para desconstruir a sua fé. Ao contrário, para reconstruir a sua fé. No sentido de ajudar você a enxergar melhor, a tirar a catarata teológica que colocaram nos seus olhos. Não é? A tirar esse glaucoma que tem cegado você. Ok? Para que você não continue sendo bonequinho de presépio, para que você não continue sendo, não é? Mantenedor, investidor, patrocinador dos escândalos, dos luxos, da avareza, da riqueza de homens que não têm compromisso com Deus. Então nós vamos começar essa live hoje dando continuidade, falando sobre os sonhos. Quando o sonho não é de Deus, não é uma revelação, não é uma visão, não é um recado da espiritualidade. Nós sabemos, e já está no meu canal de YouTube, sobre revelações, essas coisas, né, do mundo pentecostal, que lá no hebraico, ok? Diz que na Torá, eu não entendo os evangélicos. Uma hora a Torá serve, ela presta, outra hora ela não serve e ela não presta. Mas lá diz que se um profeta falar e não se cumprir, ele deve ser punido e até mesmo com pena de morte. Quando diz que o Senhor falou, quando o Senhor não falou. Porque foram palavras do seu coração e foram palavras da sua vaidade. Então, se você acredita mesmo em Deus, no Deus da Bíblia,
Se você acredita na Torá, nas palavras dos profetas, você não pode trair esse Deus, trair essa crença, trair essa fé. Correto? Você não pode trair. Portanto, quantas pessoas no ramo pentecostal que eu conheci, e hoje vou falar um pouco sobre isso, dos sonhos que não aconteceram, das visões que não eram visões, das profecias que foram todas montadas, elaboradas, de improviso ou com segundas intenções, intencionais. E quantas pessoas sofrem? Quantas pessoas acreditam? Quantas pessoas pastam dentro das comunidades, das periferias, dos bairros mais pobres? Porque esses falsos profetas, eles não vão ministrar ou desenvolver qualquer profecia nos bairros de Higienópolis, dos Jardins, Jardim Europa, do Jardim Paulista, do Morumbi, de Alphaville. Não, eles não vão desenvolver qualquer profecia lá, porque eles sabem que as pessoas têm estudo, que as pessoas têm preparo, que as pessoas têm cultura, que as pessoas têm um intelecto já ali treinado, não é? Sabem interpretar textos, sabem equiparar as coisas, se são concisas ou não, se isso bate, tem lógica ou não, se realmente... Agora, o povo mais pobre, que eu digo de estudo, que não terminou nem o ensino fundamental, nem o primeiro grau, nem o segundo grau, o ensino médio, as pessoas que pararam por aí, não fizeram uma faculdade, não procuraram desenvolver, né, socializar-se, crescer, se comunicar, sair fora daquele mundo pequeno da comunidade. E eu falo isso com todo respeito, mas eu falo sair fora, não é desprezar a comunidade, sair fora de um mundo como se fosse uma caixinha de fósforo, só ali. Não expandiu para novos conhecimentos, não exerceu a prática do estudar, do ler livros, de conhecer filósofos, conhecer outras culturas, outros idiomas, sabe? Não expandiu para a vida, ficou só naquele mundinho ali. E em tudo que fala, acredita, um terno que gira, um lenço que joga, uma água que dá para beber, uma coisa ungida. Ok? Portanto, eu quero mostrar para vocês agora, vocês vão dar uma olhadinha, quando eu falo de sonhos e visões que não são de Deus e nunca foram. Sonhos ou visão que foi provocada pelo anseio e pelo desejo, como foi dito ontem aqui, no livro de Eclesiastes, capítulo 5 e versículo 3. Em hebraico diz, Ki ba halon berov ineayan vekor, Kesil berov devarim. Ki berov halomot vachavalin udevarim hareber que et Elohim yerá. Ou seja, porque na muita ocupação vem os sonhos. Durante todo o período, eu sei que é chato falar sobre isso, mas é necessário porque eu vou mostrar vídeos que você vai entender. Usa a sua inteligência, a sua lógica, tá bom? Durante o período da campanha eleitoreira para presidente da República do Brasil, o ano passado, em 2022, não é? Durante todo esse período, todo o corpo de pastores evangélicos fecharam com Bolsonaro. E existem vídeos que eu já mostrei, você já sabe, do Silas Malafaia, do José Wellington Bezerra, não é? O califa das convenções da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, o Manuel Ferreira, o califa da Assembleia de Deus, Adebrais, ou do Madureira, e outros pastores, o ex-senador Magno Malta, todos eles, o Edir Macedo, Raimundo Romildo Soares, que é o R. Soares, todos eles fechados lá no passado com o presidente Lula,
que era então o capeta, o diabo, o comunista, o endemoniado, o libertino, o ateu. A questão não é o partido político, gente. A questão é qual desses homens, Lula, ou Temer, ou Fernando Henrique, ou seja lá quem for, o Bolsonaro vai molhar a mão desses líderes religiosos. Vai dar dinheiro, como o Bolsonaro distribuiu dinheiro a roto, né? Como a gente viu lá, os pastores Ayrton, o pastor Gilmar, o pastor Newton da igreja presbiteriana, todos recebendo dinheiro, desvio de dinheiro público do MEC na mão de pastores. É isso que pega. E você, evangélico pentecostal, levado, imbuído a uma osmose, a uma experiência espiritual que não é espiritual, pelas emoções, pelo que eles falam no altar, você acredita piamente que é vontade de Deus. E aí você começa, como eu vi muito, nas ruas, nos ônibus, as pessoas, mulheres de 60, 70 anos, desejando que Deus matasse o Lula, que ele fosse para o inferno, que ele era um diabo, um demônio. Olha o perigo da pregação, da apologia, da sugestão, da hipnose teológica, através da homilia, através da palestra, através da pregação, dentro desses lugares, desses altares. É isto que eu quero que você entenda. O Lula está aí. Tem alguma igreja fechada? Tem alguma igreja fechada? Os pastores que foram presos e ainda os que serão presos são os que serão provados pela justiça os crimes que eles cometeram. Não tem nada a ver com todos os pastores. Eu não estou generalizando todos os pastores, mas eu estou trazendo uma palavra de saúde e de luz para você que é evangélico. Então veja, Eclesiastes 5:3. Porque na muita ocupação vem os sonhos. Se você, passa o dia inteiro pensando, não é, em arrumar um emprego, ou se você passa o dia inteiro pensando em uma mulher, um jovem que namora, ou você mesma adulta, não é, pensando num homem ou numa mulher, fatalmente o seu pensar, a sua ocupação do tempo, 24 horas pensando naquela pessoa, coração batendo forte, ou pensando na vitória do seu candidato, do seu prefeito, do seu governador, ou pensamentos ruins e negativos, tudo isso o subconsciente, ele vai jogar quando você estiver dormindo à noite. Então não significa que é uma resposta da espiritualidade. Não significa que é uma resposta de Deus. Quantas pessoas foram induzidas, incitadas, foram treinadas por sugestão de tanto que o tempo foi ocupado. O tempo foi ocupado durante os dias de culto público, de doutrina, de libertação, culto de domingo de família, culto do amor. Todos esses cultos durante a campanha eleitoreira para Bolsonaro foi pregado mais Jair Messias Bolsonaro do que Jesus, Deus, Espírito Santo ou qualquer outra personagem da Bíblia Sagrada. É isto que eu quero que você entenda. Sabendo eles disso, deste poder da pregação, desse poder da eloquência, desse poder da dicção, ali com o microfone em tom alto, muitas pessoas, não é? Sabendo que eles desenvolveriam estes sintomas, estes supostos sonhos ou revelações, eles não tardaram em falar de Bolsonaro durante todo o tempo em que foi a campanha. E eu vou mostrar um vídeo para você agora, para você dar uma olhadinha. Dá só uma olhada nesse vídeo aqui. Eu vou... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Eu não sei se você vai ver aqui. Vai, dá para ver. Só vou aumentar o som aqui. Jair Messias Bolsonaro. Presta bem atenção. Ó. Na bandeira estava... Esse daqui é o pastor Carlos Alberto Moisés, do Voz da Verdade. Ele estava também nesse conluio
né, de pastores comprados pelo partido, pelos vereadores, pelos senadores, aquela coisa que dizia ser o partido de Deus, o partido cristão. Todos eles, sem exceção, receberam uma comissãozinha, uma propinazinha para poder falar do Jair Bolsonaro como um homem de Deus. Falar tudo bem, agora você usar das ferramentas espirituais, você se apropriar, você usurpar, você deblaterar, você pisar, achincalhar, banalizar profecias, visões, sonhos da espiritualidade por causa de dinheiro, como Balaão, aí é chutar o pau da barraca, gente. E a resposta da espiritualidade foi totalmente contrária a isto aqui. A pergunta que eu deixo para você agora, foi Deus que revelou isso aqui para o pastor Moisés? Ele aqui é um inocente? Pode ser. Ele foi vítima desse texto de Eclesiastes capítulo 5, que vai dizer assim, Eclesiastes 5:3. Em hebraico vai dizer assim, pessoal, Ki ba chachalon berov ineyan vekul, kesil berov devarim. Por quê? Está dizendo que Eclesiastes está dizendo bem claro para cada um de nós. Está dizendo assim, porque na muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Da muita ocupação vêm os sonhos. Durante o período da campanha política nesse Brasil aqui, o ano passado para presidente, o que mais as denominações e comunicações e comunidades evangélicas e protestantes do Brasil fizeram foram pregar, divulgar, anunciar, falar, não em nome de Jesus, nem em nome de Maria, nem em nome de José, nem em nome de Pedro, nem em nome de Moisés, nem em nome do Espírito Santo, nem em nome de Deus, nem em anjos, não. Nem em libertação, nem cura, nem milagre, nem prosperidade. Não. Até o diabo, o demônio perdeu para Jair Messias Bolsonaro, porque todos eles estavam comendo na mão do Jair Messias Bolsonaro. Então eles falaram mais, ocupou o tempo todo de culto nas denominações, ali na liturgia, falando mais de Jesus, de Bolsonaro do que de Jesus. Poderia ter sido assim também com Lula, como já foi lá no passado. Se você pegar no YouTube, no Google, no Wikipedia, você vai ver Dilma Rousseff na central aqui na igreja, na sede da igreja Ministério do Belém, Assembleia de Deus, o José Wellington Bezerra, aqui em Pará, em Manaus, em Brasília. Você vai ver o Michel Temer, Geraldo Alckmin, você vai ver o Lula, não é? Sentando, tomando um café, dando risada, não é? Com o Manuel Ferreira, que é o outro califa da Assembleia de Deus do Madureira, pai do Samuel Ferreira. Enfim, você vai ver o Lula com todos esses caras aí no passado. O Edir Macedo, o R.R. Soares, os que hoje taxam ele como o diabo, a besta, o ateu, o incrédulo, não é? O promíscuo, não é? Enfim, tudo que é de ruim eles atribuem ao PT hoje. Mas quando o Lula instaurou a lei do dia da Bíblia, do dia do evangélico, ele não era ruim, estavam todos puxando o saco dele. Silas Malafaia pregou no café da manhã, junto com o Lula, falando que Lula era um homem de Deus escolhido para o Brasil. Você, sinceramente evangélico, eu estou tentando abrir a sua cabeça, você confia piamente nesses homens que só querem dinheiro e grana, como o Newton Ribeiro, presbítero da Igreja Presbiteriana, ex-ministro do MEC, e passava dinheiro do MEC, do Ministério da Educação e Cultura, para o pastor Ayrton e o pastor Gilmar, que decidiam do dinheiro público. Que pastores tinham que estar se intrometendo em dinheiro público para as prefeituras, para os municípios, para as cidades, os bairros, as quebradas? O que pastor tinha que estar movimentando dinheiro, exigindo
15 quilos de ouro. Você não enxerga? Não sou eu aqui o falso profeta. Não sou eu que estou pedindo o seu dinheiro, o seu dízimo, sua oferta, seu sacrifício, nada disso. Então, nós temos um conluio de bandidos disfarçados de homens de Deus. Não estou dizendo que ele aqui é bandido, o Carlos Alberto Moisés. Para mim, ele é um homem humilde, um homem simples, da história de vida que eu conheço dele. Mas ele também se corrompeu, se fechou com os outros pastores, do esquema, né, da aliança de pastores do Brasil e de São Paulo, se corrompeu, se deixou levar. Como diz aqui, porque na muita ocupação vem os sonhos e a voz do tolo na multidão das palavras. Vou mostrar o que esse versículo está querendo dizer para nós aqui. Escuta isso aqui. Em letra de ouro, assim, Brasil. Embaixo estava escrito, minha vontade. E embaixo estava escrito, Jair Messias Bolsonaro. Amém? Na bandeira estava escrito, em letra de ouro, assim, Brasil. Embaixo estava escrito, minha vontade. E embaixo estava escrito, Jair Messias Bolsonaro. Amém? Na bandeira estava escrito, Bom, em letra de... família, obrigado. Então, Oliver Garças, boa noite, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Então, quantas pessoas vibraram, se excitaram, foram até o céu e voltaram, salivaram, rodopiaram, pularam, acreditaram piamente que a visão dada ao Carlos Alberto Moisés, do Voz da Verdade, foi dada pelo Espírito Santo ou pela espiritualidade. Se realmente a visão dele foi verdadeira, eu não estou dizendo que ele não teve essa espécie de visão, que ele não teve essa espécie de sonho. Por isso, a temática diz, obrigado a todos nós, a você também. Por isso, a temática diz, sonhos que não são de Deus, mas que são da vaidade, do subconsciente, da imaginação, do desejo, do anseio, essas coisas. E também da manipulação. Então, quando ele passa isso para a igreja vibra. E a igreja acredita piamente que o Jair Messias Bolsonaro era um homem escolhido de Deus para estar aqui conduzindo o Brasil de novo. Como que um homem que só prega ódio, racismo, homofobia, misoginia, xenofobia contra nordestino, contra negro, contra quilombola, que não está nem aí para os Yanomamis, que manda 870 milhões para o Ialmi, uma ONG, Ialmi, lá no meio dos índios, e deixa os índios naquele estado que nós vimos. Como que um homem desse pode representar a Deus? Então, o que eu quero passar para você é que talvez você tenha passado por momentos como esse do Carlos Alberto Moisés, que teve sonhos e que teve visões que acreditou que era a espiritualidade falando com você. E não era. Era o acúmulo de áudios, o acúmulo de mensagens, de fotos, de vídeos, de ver pessoalmente o Bolsonaro. E o desejo coletivo de toda uma multidão de milhões de pessoas evangélicas compradas pelos pastores, ou induzidas, sediadas, não é? Forçadas a votarem num homem que nunca teve nada com Deus. E aí desenvolve esse, como eu já expliquei, do consciente, subconsciente, dorme com aquele desejo e acaba sonhando. A mesma coisa quando nós perdemos um parente e nós ficamos naquela ansiedade, naquela saudade, aquela coisa alimentando e acaba sonhando com o parente. Mas existem sonhos que são da espiritualidade, minuciosos, com recados, que são reais, são comunicações, são mensagens reais, são sinais reais.
Agora, existem também aqueles que são provocados pelo nosso coração, pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. E é aí que mora o perigo, quando a pessoa acredita que é Deus que está falando com ela ou uma entidade que está falando com ela, seja no cristianismo, protestantismo, pentecostal, no catecismo, seja na Umbanda, no Candomblé, na Quimbanda, seja em qualquer região, em qualquer casa. A pessoa não pode titubear e incorrer no erro de vacilar com os seus sentimentos, de amor, de raiva, de alegria, de tristeza, de vingança, de baixa energia, toxicidade psicológica e emocional, porque os sonhos virão, bons ou maus, produzidos pelos nossos próprios sentimentos. Ok? Agora, eu quero que você veja mais esse vídeo aqui. Deixa eu ver, deixa eu abrir. Presta bem atenção, eu vou tirar um pouco o celular para você... Aqui, ó. Eu vou puxar ele um pouquinho para mim aqui, não vai... Eu só vou... vamos ver se eu consigo. Olha lá. Segura aí, tá bom? Não vai ficar meio ruimzinho, mas eu quero que você veja bem esse vídeo que eu vou mostrar para você agora. Dá só uma olhada nisso aqui, ó. Aqui é uma convenção, tá vendo aqui? Tá tendo lá no canal do UOL. É uma convenção onde o José Wellington Bezerra, que é o manda-chuva da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, milionário, bilionário, com o dinheiro dos fiéis, o que ele está fazendo aqui? Presta bem atenção e você vai ver. E é por causa disso daqui, dessas falas aqui, para esse cidadão aqui, que é um psicopata, dessas falas desse senhor, com todo o clero de pastores subordinados a ele aqui, que receberam grana pesada desse aqui do partido, para falar que esse aqui, falar que Deus, Jesus, escolheu esse cara. Pergunta, se Jesus escolheu esse indivíduo aqui, o que esse indivíduo está fazendo sendo investigado hoje, quase preso, com um monte de crime que cometeu? Esse é o escolhido, ok? E eu não estou fazendo campanha em favor de Lula não, viu? Porque Lula também não fica atrás. Mas vamos ver então o que é que o pastor José Wellington Bezerra de Menezes está falando aqui. Só para você entender como são gerados sonhos, visões e profecias sugestionadas neste ambiente dessas igrejas, que o dinheiro não chega nem de longe na mão dos fiéis, mas no bolso, nas contas correntes desses pastores chega. Cidade de Cuiabá, famílias, muitas motos, muitos carros e milhares de pessoas nas ruas aguardando a chegada do nosso presidente. E isto é uma demonstração de que o Deus a quem ele honra, com certeza o honrará no próximo mês de outubro, no dia da eleição geral. O Deus a quem ele honra, o honrará. Pergunta, quem é mais poderoso e quem é mais forte? O Tribunal Superior Eleitoral? As autoridades, as instituições deste país? Quem é mais poderoso? O então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, o PT, o Supremo Tribunal Federal, ou Deus, o Deus do Bolsonaro? O que aconteceu com o Deus do Bolsonaro e dos evangélicos? Isso é para vocês aprenderem a não brincar com a espiritualidade. Dá só uma olhada, vamos continuar? Assim, senhor presidente, o senhor é o nosso pré-candidato, mas esperamos que no mês de outubro, amados, para envergonhar o diabo, para dizer àquela gente que não gosta dos crentes. O diabo aqui, ele se refere indiretamente, porque ele não é burro, é ao Lula e ao pessoal do PT. Quantas pessoas petistas são cristãs, são católicas, são evangélicas, são espíritas, são de religião matriz africana? A mentira, a pregação do ódio nos lábios desse senhor, o preconceito e a discriminação. Não estou falando de bandeira de PT, estou falando de pessoas
com direitos, segundo o artigo 5º da Constituição brasileira, que é livre a expressão de culto e de fé neste país. Então quer dizer que quem é católico, quer dizer que quem é da Umbanda, do Candomblé, quem é kardecista, quem não é da Assembleia de Deus, quem não era da Universal, da Mundial, quem não era da Renascer, quem não era da Deus e Amor, quem não era da Paz e Vida, quem não era da Batista, da Presbiteriana, era gente que não acreditava em Deus, era gente do diabo. Presta atenção. Que Jesus Cristo, o Senhor, dará a este homem a vitória. Deu, Jesus Cristo, o Senhor, Yeshua, deu a vitória a esse cidadão que está sentado com essa cara de louco? Jesus Cristo deu a vitória a Bolsonaro? Então, me desculpem, Deus e Jesus Cristo são fracassados. Porque a corrupção, o mundo, o príncipe deste mundo, tomou conta. O mal é mais forte que o bem. Então, para que eu vou acreditar em Jesus Cristo? Para que eu vou acreditar em Deus? Para que eu vou passar décadas da minha vida socando dinheiro na cueca desse senhor aí, do filho dele, formado nos Estados Unidos, Joel Freire? Para que eu vou passar tempos que nem um bobo dentro de uma denominação dessa, dando dinheiro para eles? Dízimos, ofertas, votos, campanhas, propósitos, donativos, em nome do Senhor. E chega na hora em que eu quero que uma pessoa em pleno estado de sanidade mental, saudável, coerente, conduza o meu país, saiba lidar bem com educação, segurança, com as religiões, com as minorias, com a saúde, não é? Com a agricultura, com o emprego, com a questão da reforma agrária das casas, com as questões de salários, de empresas no país, de trabalho. Aí Deus pega e não me responde? Eu lanço uma pergunta para todos os pastores evangélicos. Deus esqueceu de vocês? Ele estava com amnésia? Ele não honrou os dízimos, as ofertas, os rituais que todos vocês fizeram? Nesses rituais místicos, de bruxos, dentro das igrejas evangélicas? Hã? E aí? Por que Deus não respondeu? Por que Deus não honrou esses grandes homens de Deus que se dizem profetas? Por que será? Porque a espiritualidade enxerga muito além do que você enxerga. E eu enxergo. Uma vez, lá na casa de Davi, não é? O profeta errou 5 vezes, querendo escolher os irmãos de Davi como rei de Israel. E a voz da espiritualidade disse para ele: o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas eu não vejo a aparência. Eu vejo o interior. Deus olhou o interior desse cidadão aqui, ó. Deus olhou o interior desse cidadão, o interior do Malafaia, do Marco Feliciano, do R.R. Soares, do pessoal da Deus e Amor. Deus olhou o coração dos líderes presbiterianos, batistas, metodistas. Deus olhou o coração, o interior, não é? De João Henrique Palharim, de Estevão Hernandes, Sônia Hernandes e de toda a corja de cachorros, sarnentos, sujos, pulguentos, cheios de carrapatos imundos deste país. É por isso que Deus não honrou e não colocou isso aqui, que o tempo inteiro fingiu, aceitou todos os planos, estratégias para ganhar na marra ou em nome de Deus o cargo para continuar a farra dele, dos seus filhos e da sua troupe, do seu colúrio de gente vagabunda que estava no governo deste país. Até se batizar no Rio Jordão, isso daqui foi. Tudo pelo dinheiro, não é nada por você. Esse cara aqui nunca fez nada por você. E esse aqui
Nunca faz nada por você, faz pelo bolso dele. Igreja é um império, como diz lá em Miqueias 3:11, vocês podem olhar. Vamos continuar vendo aqui a mentira, em nome de Jesus? No primeiro turno, se Deus assim permitir. Muito obrigado. Pois é. Vamos voltar para cá? O que aconteceu, hein? Gente, e aí? O que foi que aconteceu? Não ocorreu a vitória dele no primeiro turno. E eu acho que o apóstolo Paulo também mentiu para todos vocês, porque o apóstolo Paulo vai dizer que todas as autoridades são instituídas, são levantadas por Deus. Não há nenhum homem em um cargo político que não esteja lá segundo a vontade de Deus. Se o Lula não é de Deus, é do diabo, é comunista, o que o Lula está fazendo lá? Fala para mim. Me explica isso. E se o Bolsonaro é o de Deus, o que ele está fazendo lá? Mas eu vou mostrar aqui um outro vídeo para você ver como os caras são ardilosos e o que eles fizeram esse tempo todo para poder colocar o Jair lá no poder. Deixa eu ver aqui. Aqui Bolsonaro. Eu não queria falar de política, mas não tem como a gente não mostrar isso daqui. Ok? Deixa eu ver aqui. Vou voltar aqui, vou pegar o vídeo, tá bom? Só mais um minutinho. Aqui. Pronto, aqui. Não é esse. Aqui. Opa! Nossa, só um minutinho aí, pessoal, tá bom? Só vou pegar aqui um vídeo que é importante para você. Opa. Deixa eu voltar aqui, que esse vídeo é interessante também, tá? Ver se eu acho daqui. Aqui, ó. Só vou rapidinho. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Se eu acho aqui rapidinho. Opa. Não é esse aqui não. Só mais um minutinho. A gente já vai entrar em umas coisas bem interessantes aqui. Vamos ver. Aqui, deixa eu ver. Esse aqui eu já mostrei. Calma aí, pessoal. Opa. Esse aqui também eu vou colocar para vocês ouvirem. É importante esse vídeo. É importante esse vídeo porque o poder da dicção, que eu falo da sugestão e da pregação, isso ou no campo político ou no campo religioso, ele é muito perigoso. É por isso que fica a pergunta no ar. Aonde está o Paráclito Divino, ou o Espírito Santo, ou a entidade da Terceira Trindade, que fala, que se aproxima dos evangélicos, dá recado, fala essas coisas?
que não alertou, que não falou para o povo a respeito disso daqui. Como que você pode fazer louvores, hinos, em nome de uma pessoa que não tem nada a ver com Deus? Aonde estava o Espírito Santo nesse momento aqui? Olha a loucura, o fanatismo, a bitolação, a lacração dentro de um lugar chamado Casa de Deus. Vamos olhar aqui. Vou mostrar de novo lá. Ó. Olha aí, ó. Deixa eu colocar aqui o barulhinho aqui para você ouvir. Cadê aqui, ó? Opa. Cadê aqui o barulho? Opa. Peraí. Acho que eu tenho que baixar. Agora. Agora vai. É que eu apertei o fone aqui. Só um minuto. Só um minutinho. Deixa eu arrumar aqui, porque eu gosto das coisas bem explicadas. Cadê? Opa. Vou voltar de novo. Aqui. Opa, sabia? Isso aqui é dentro da igreja, tá, gente? E olha lá, galera. Olha o altar. Vai vendo aí. Eu estaria criticando também, fazendo as minhas ponderações, se católicos evangélicos estivessem fazendo isso também com Lula, com PT. O lugar de político não é em cima de altar ou de lugar sagrado, nem ocupando espaço que é para ser ocupado por Jesus ou uma entidade sacra, ou Espírito Santo. Olha o que levou os crentes. Mas ainda tenho mais um vídeo para mostrar para vocês ainda, antes de começar a falar, não é? Aqui, ó. Eu tenho que achar ele. Só um minutinho aqui. Deixa eu ver se eu acho esse aqui. Não, esse aqui também não é. Opa. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu nesta terça-feira no Palácio da Alvorada. Não é esse não, minha filha. Não é esse não. Que pena, tava tudo aqui. Computador dá dessas, né? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, tá bom? Quanto tempo eu já tô, amiga? 40 minutos. Nossa, 40 minutos. Se eu acho aqui. Acho que eu não vou achar, não. Que isso aqui? Eu não vou achar, infelizmente. Deixa eu ver. Opa!
Deixa eu ver se é esse aqui. Eu acho que eu já achei. Pode jogar esse PlayStation 5 no lixo, porque eu comprei um mini PC que No além comercial. de ser potente, Calma aí, daqui a pouco eu encerro a live. e é tre- Não ficar tão extensa. O presidente brasileiro e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. Não era isso que eu queria. Que pena quando a gente não acha o vídeo que a gente quer. Nós vamos influenciar, sim! O socialismo influencia se for cidadão comportando. Nós vamos influenciar. Público que, segundo Malafaia, Bolsonaro conta com um forte apoio entre os evangélicos. Vamos ver aqui. Público que, segundo Malafaia, vai influenciar as eleições. Olha só. Nós vamos influenciar, sim! Nós somos cidadãos desse país, somos cidadãos comportando. Se sindicalismo influencia, se socialismo influencia, se comunista influencia, nós vamos influenciar, sim! Nós não estamos aqui votando por causa de um homem, nós estamos votando sabe por causa de quê? Nós vamos influenciar ou Deus ia influenciar? É o homem ou é o Espírito Santo que influencia? Então não tem nada de Deus na parada aí? Por causa de princípios e valores. E nós não vamos abrir mão de princípios e valores. Princípios e valores. É porque não é divulgado, não é? Caio Fábio sabe muito bem, o Marçal sabe muito bem, que de princípios e valores, esse senhor aí não tem nada. O diga a esposa dele, o diga as moças que trabalharam na rádio gospel dele no Rio de Janeiro. Mas, vamos lá. Uma sociedade onde o politicamente correto que é aplaudido, quem defende droga, quem defende aborto, quem defende casamento gay, então é aplaudido. Aí nós somos fundamentalistas. Bolsonaro é acusado de usar diversos eventos, como a celebração do bicentenário da independência, para fazer campanha política. Também na quinta-feira, o Instituto Datafolha divulgou uma nova pesquisa de intenção de votos. O resultado se manteve estável ao da semana passada, com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva liderando a corrida eleitoral com 45% das intenções de voto, contra 33% para Bolsonaro. Pois é. Existe nessa mesma mensagem, pessoal, ele está citando o nome de um rei que reinou em Israel, chamado Jair. E ele reinou por 22 anos. Olha como eles são, o marketing é bem forte, né? Então, pega o número 22, que era o número da legenda do candidato Bolsonaro, e o nome Jair. E ele diz, Malafaia, está na Bíblia. Enfim, tudo isso para mostrar para vocês que o sonho, assim como esse sonho, que muitos sonharam e muitos profetizaram, a entidade ali, ou o espírito, ou o dono da profecia falando que o Bolsonaro era o homem de Deus, que o Lula era do diabo, não passou de falácias, não passou de sonhos, não passou de ocupação mental pela opressão, pela divulgação, pela forçação de barra, pela insistência, por todos os dias estar falando aquilo. Você entende isso? É a mesma coisa. Um exemplo aqui de uma pessoa que passa por um estado de sequestro, uma pessoa que passa por um estado de violência, de abuso sexual, de um acidente, de um incêndio. Essa pessoa, ela vai ter essas cenas e os barulhos, quem passou pela guerra, não é? Passa, não é? O trauma da guerra, o trauma do acidente, o trauma da traição, o trauma de um abuso, fica na mente, no subconsciente da pessoa, atormentando essa pessoa. A mesma forma, esses homens fazem isto.
esta doentia, este comprometimento com a mentalidade, a sanidade mental dos seus membros dentro das igrejas. Dizendo que o Senhor falou, que o Senhor mostrou. É por isso que nem sempre eu sonhei com Hashem, eu sonhei com o Eterno, eu sonhei com Deus, eu vi anjos. Nem sempre isso é um recado espiritual. Você precisa reavaliar o seu estado mental, suas emoções, fazer essa leitura, fazer essa contagem, reaver o ambiente que você está, as coisas propícias, os acontecimentos, as falas, as pregações, as mensagens, o que você vê. A mesma coisa a criança, o adolescente, o adulto, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua cidade, do seu bairro. O que acontece? O que pode influenciar você a ter sonhos que você vai acreditar que é espiritualidade e não é. Porque quando é espiritualidade, ela cumpre. Eu vou dar aqui um relato aqui para você de como que a Miriam está aparecendo aqui. Como que é uma experiência espiritual. Eu vou citar aqui um fato que me ocorreu. Isso é para você ter uma ideia. Foram 2 fatos. E tem vários fatos. Aconteceu comigo sozinho, aconteceu comigo com vários irmãos, com um outro irmão. Todos nós vimos e ouvimos em um determinado lugar, num chamado monte que nós estávamos. Não foi só uma pessoa. Então, fica aqui desfeita, né, desconstruída a intenção, a ideia de que pode ser esquizofrenia. Não, não é esquizofrenia. Nem toda experiência espiritual ou experiência mental é esquizofrenia, ok? Eu estava... a minha mãe, ela estava doente. Ela estava com uma bactéria muito forte no seu corpo, na perna. Mas, para todos nós, era apenas uma consulta de rotina. Presta bem atenção nisso. E eu sei que você, evangélico, que vai discordar, não, isso aí é espiritismo, isso aí não sei o quê. Eu sei que você, evangélico, nos teus antepassados, se você cutucar tua mãe que está viva ainda, ou teu pai, tua tia, ou teu tio, ou seja lá, o teu avô, você sabe que tem histórias reais de contatos, de mensagens, de avisos na sua família. Você sabe que é verdade, ok? A espiritualidade, ela não se limita a 4 paredes de um lugar chamado Assembleia de Deus, Congregação, Deus e Amor, Igreja Católica, enfim, Renascer, Mundial, Universal. Nunca, nem aqui nem na China, se a espiritualidade não se resumiu nem aos muros de Jerusalém, a cidade santa, como disse Jesus a uma mulher samaritana, olha, haverá tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Eterno em espírito e em verdade. Nem aqui nesse monte, nem em Jerusalém. O que dirá então a espiritualidade ficar sentada o dia inteiro só lá, dentro desses lugares chamados igrejas? Ela está dentro de cada um de nós. Ok? Então, foi chamado um Uber para levar minha mãe da zona norte de São Paulo até o hospital aqui da Vergueiro, da prefeitura, não é? Que ela tinha convênio lá. Enfim, uma consulta normal, ok? Ia passar na médica, tal, refazer a receita. Entretanto, neste dia, o Uber pegou um trânsito muito grande pela Tiradentes, 23 de maio. Enfim, ele começou a pegar outros caminhos pelo Waze, porque estava muito congestionado os trânsitos. E aí foi demorando, e a conta ficou um pouco mais alta. Ou seja, naquele tempo, em 2019, o dinheiro que tinha era para pagar a ida e a volta da minha mãe do Uber. Só que teve todo esse transtorno da cidade e não deu para pagar a volta. Mas quem disse que a minha mãe ia voltar para casa? Ela estava bem, não conseguia andar,
consegui pegar, colocar na cadeira de roda, levou, passou na médica, a médica atendeu, a médica conversou com ela, tudo. E imediatamente, na frente da médica, minha mãe teve uma sequência de 3, 4, 5 convulsões na cadeira de roda. E quando a minha mãe conseguiu voltar, depois de ter tomado um carbamazepina na veia, não é? A médica foi examinar a perna dela. Quando a médica viu a situação da perna, a médica falou, vou precisar internar a sua mãe imediatamente. Eu falei, tudo bem, não tem problema. E depois, quando a gente parou para pensar, a gente que é espiritualista, a gente que tem a sensibilidade, a percepção espiritual, começa já a montar o quebra-cabeça e fazer os cálculos ali. E falei, tem alguma coisa errada. Ela estava bem, não é? Só veio uma consulta de rotina, fazia lá uma raspagem, uma consulta de rotina, fazer lá uma raspagem, e de repente você vai internar. Bom, depois que minha mãe fez a raspagem lá na perna, fez o curativo, ficou lá na maca, ficou internada direitinho, não é? Eu desci, sem que a minha sobrinha Bárbara visse, e conversei com a doutora Renata. Falei para a médica, doutora, eu quero que a senhora, eu estou sentindo uma coisa aqui, eu quero que a senhora abra o jogo para mim. A minha mãe talvez não volte para casa, não é? A minha mãe, ela está correndo, minha mãe está correndo o risco de morte, não tá? Ela falou assim, exatamente que isso que ia chamar o senhor para conversar. É isso mesmo. A sua mãe não tem chances de viver, porque eu olhei nos papéis, a bactéria já tomou conta de todo o corpo dela. Uma bactéria que ela pegou lá no Hospital São Luís Gonzaga do Jaçanã, Zona Norte. Enfim. E assim aconteceu. 9 dias ali com ela, e ela veio a passar para a espiritualidade, segurando as minhas mãos, às 6h50 da manhã. Tá, mas e daí? O que tem? Qual é o fenômeno espiritual nisso? O fenômeno espiritual nisso é que um mês antes dessa consulta dela vir na Vergueiro e nunca mais sair de lá, só sair no caixão, é que eu estava aqui em casa, eu estava rezando, orando, fazendo as minhas orações, pedindo para que o Eterno enviasse os anjos, os mentores espirituais lá na casa da minha mãe. E quando eu fui dormir, era umas 11 e pouco da noite, a minha irmã me liga, assustada e com medo de entrar no quarto onde estava minha mãe, porque a minha mãe gritou e chamou ela e falou o nome dela e ela disse, o que foi? Está acontecendo alguma coisa, mãe? Está com dor? Ela falou, não, tem 3 enfermeiros aqui, eles estão todos de branco e eles disseram que eles vieram aqui a pedido do seu filho. O bem nos mandou aqui para acalmar a senhora, para a senhora dormir bem e ficar em paz. A minha mãe disse essas palavras e a minha irmã bateu a porta do quarto, trancou e não saiu mais. E ligou para mim tremendo, chorando. Muito bem. Passou esse dia, não é? Eu falei, obrigado por ter mandado anjos lá. Por isso que eu falo, os anjos existem, mas não da maneira que é pintada, ok? Pelo cristianismo. São mentores, são pessoas espirituais, sabe? Que nos ajudam, nos confortam, nos consolam. Enfim. Bom, depois disso, eu disse 1 mês, né? Depois desse dia, 2, 3 dias, estava tranquilo, eu estava calmo, minha mãe estava calma, estava tomando os remédios direitinho, os antibióticos, o enfermeiro ia lá. Enfim, numa certa noite em que eu orei e fui dormir, eu tive a seguinte vivência espiritual. Eu sonhei que na porta da minha mãe estava um carro muito bonito e a minha irmã, já falecida em 99. 99 ela faleceu. A Sueli, ela estava muito linda, muito bonita e ela estava com um casacão creme, não é?
e ela não falava. Quando você tem a experiência espiritual com entes queridos, não é? Quando você está nessa dimensão, nessa energia espiritual, eles não mexem a boca, eles não emitem som. Telepaticamente você entende a comunicação ali. E eu dizia, estava eu e um irmão meu, e tentávamos nos aproximar, e a nossa mãe estava bem vestida também, com a bolsinha dela, chorando, não querendo ir, e a minha irmã segurando ela pelo braço, ela apoiada no braço da minha irmã, e eu falei, mas o que está acontecendo? O que você está fazendo aqui? Ela disse, chegou a hora, é chegada a hora, e eu vim buscar a mãe. Não se aproxime, não interrompa, não faça nada. E eles entraram naquele carro bonito e foram embora. Aí eu deixo aqui esta experiência, e tenho um monte de experiência com sonhos que foram reais e se cumpriram, para você julgar. Eu dispenso julgamento agressivo, intolerante religioso, preconceituoso, discriminatório, é o diabo, é o demônio, etc. Porque existem milhões de pessoas que têm experiências reais, sonhos que são visões e são recados reais. E não esta baboseira que você viu aí, profecia, e Jesus, e você vai ser o candidato, e você é o escolhido. Eu tive um sonho que eu vi a bandeira do Brasil, e estava escrito lá, esta é a minha vontade, e embaixo, Jair Messias Bolsonaro para a presidência. Pelo amor de Deus, gente, cadê? Cumpriu? Aconteceu? Não. O meu depoimento que eu estou dando aqui hoje, cumpriu. Aconteceu um mês depois. A mãe morrer fisicamente, a mãe sair do corpo, chegar ao seu dia, a sua hora, nem pensávamos, nem imaginávamos, nem queríamos alimentar isso. Acreditávamos que ela iria viver muito, muito, muito mais, porque ela sempre foi muito forte. Mas quando chega a hora e quando chega a vontade, a espiritualidade, ela se comunica dessa maneira, de forma minuciosa, e acontece. Sem contar outras situações que ocorreram de comunicações que é muito forte, eu não sei se as pessoas vão aguentar, não é? Mas depois dessa, houve outras comunicações que disse, se prepara, sua mãe vai partir. Essa é a beleza da espiritualidade, mas com a espiritualidade não se brinca. E eu não fiquei doido, não fiquei louco, não desenvolvi transtorno mental, sabe? Não saí por aí matando, agredindo as pessoas, não fui internado, não tomei remédios para a cabeça. Enfim, normal. Saúde mental conservada, sanidade mental. Agora, o perigo, como eu já vi, de, por exemplo, pessoas que brincaram com a morte, com a vida, com pacientes com câncer. Pastores pentecostais, cheios do fogo da unção. Eu estava lá, a família me chamou para dar uma palavra de conforto, de consolo ao jovem no hospital do câncer. E de repente, o pastor me olha de cima e embaixo, me vê de que paz, tudo, me olha com preconceito e diz, em nome de Jesus, jovem, assim me revela o Espírito Santo, o teu câncer está desfeito agora, levanta dessa cama agora e anda em nome de Jesus. O câncer te deixou paralítico, mas Jesus me revela agora que você está curado. Levanta e anda. E quando a mãe olhou para a cara do pastor, estarrecida, ela puxou o lençol, pediu licença para o filho, e o filho estava sem as duas pernas. Como que um homem sem as duas pernas, amputadas pelo tumor canceroso, iria levantar e iria andar? Cuidado, evangélico, com as revelações, com profecias, com sonhos falsos que levam você ao fanatismo, ao fervor, ao ardor, à crença, ao ponto de você agredir uma pessoa, ao ponto de você desfazer a amizade com um parente seu, com um amigo, com um colega, ao ponto de você perder um emprego por causa
da sua fanatização religiosa e essa energia, esse mundo em que você está. Se olhe, se reveja, quem você deixou de conversar, os laços que você perdeu. Se olhe, se reveja a situação financeira em que você está. Se olhe, se reveja e veja a situação mental, a sua saúde mental, psíquica em que você está. Porque nem todo sonho que você teve foi dado pela espiritualidade. Eu estou aguardando um amigo meu, ele se manifestar, para ele participar comigo online, pelas experiências, os sonhos, são recados fatais que ocorrem e que acontecem. São mensagens reais e mensagens verdadeiras. A espiritualidade não tem a intenção de manter você viciado, preso, com aquela ansiedade, não é? Com aquele desespero. O que vai acontecer amanhã? E aí? Como que vai ser? Como que é? Meu Deus, vai vir um recado? Porque existem a maioria do público, dos membros das igrejas pentecostais, e também muitos que vão nos centros kardecistas, e também na Umbanda, eles não vão lá pela essência do lugar. Eles não vão lá pelo respeito, pela devoção, pela essência de Deus. E nem dos trabalhadores, dos mentores espirituais que estão nesses lugares. Não. Eles vão lá porque eles estão viciados em querer receber uma mensagem, um recado, uma comunicação, o que eu devo fazer, o que eu quero fazer, quanto que quer, eu tenho que pagar, eu quero isso, eu quero aquilo. Eles não vão lá por devoção, por amor, por melhorar moralmente, espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, como marido, como esposa, como filho, como filha, como patrão, como funcionário, como colega. Não, eles vão lá por interesses escusos, só por isso. Portanto, você que vai na igreja e despreza a pregação, quando tem pregação de verdade, bona fide, genuína, real da espiritualidade. Mas você que vai lá só para ver um tal que revela, um tal que profeta, um tal que tem profecia, um tal que tem recado, um tal que vê as coisas, você está num estado muito calamitoso, muito pobre, muito miserável, uma carência, um buraco, um Grand Cânia, um abismo de carência, de necessidade de Deus em você. Porque você mesmo colocou Deus fora de você, porque você ficou viciado em revelação, em profecia, em recado. Quantos pilantras, vagabundos e malandros tem aí na internet, no YouTube, que você vê, no Facebook, os vídeos estão aí, que pegavam os seus dados pelo site da igreja, seu nome, onde você mora, quem morreu, seu carro, sua placa, sua empresa, sua função, seu salário, e começaram a mandar mensagens para você no culto, porque o vagabundo do pastor, atrelado com ele, passou os dados para ele. Um ponto no ouvido, ou antes com o cara subindo no púlpito, já está lá. Fulana de tal, tem uma mulher aqui. Mentira! Você quer ter uma experiência com a espiritualidade? Faça o que então o Rabino Yeshua, Jesus, ensinou. Entra no teu quarto, onde ninguém vai deixar você liso ou lisa, vai tomar a tua grana, tomar a tua calcinha, a tua cueca, a tua roupa, teu carro, teu terreno, sabe? Tua aliança, tuas propriedades, teus benefícios. Entra no teu quarto, fecha a porta e em segredo e em secreto fale com ele, aqui dentro de você. Porque todos nós temos a fagulha, todos nós temos a energia, todos nós temos a essência de Deus aqui dentro de nós. Fecha o teu olho e comece a falar no silêncio, comece a sentir a presença dele. Tudo que você precisa, ele vai te revelar, ele vai te falar, ele vai te ensinar. Os anjos existem para isso, sabe? Os anjos não são agiotas, os anjos não são fiscais
de propinas entre o pastor e Deus e você. Por isso que eu digo, vocês estão enganados e não sabem. Não sou eu que estou na contramão, não sou eu que estou sendo antagônico, que estou cometendo antítese na contramão dos textos e contextos da Bíblia. É você que não está lendo. É você que precisa de uma cirurgia de catarata nos seus olhos espirituais. É você que precisa de um bom óculos para enxergar melhor. É você que precisa de uma visão melhor para enxergar melhor. É você que precisa de uma audição melhor para ouvir melhor se é o Espírito de Deus ou se é o espírito do pilantra, do vagabundo, do homem. O seu espírito de mentira, seu espírito que vem para roubar, matar e destruir. Roubar o quê? A tua mente, a tua alma, o teu livre-arbítrio, a tua maneira de viver, de enxergar o seu direito de exercer as suas faculdades, sentimentos, desejos. Prender a sua alma na gaiola da igreja, da religião, da doutrina, não deixando você viver tudo que a eternidade preparou para você viver. Roubar e mata você. A mãe não reconhece mais você como filho, não reconhece você mais como filha, o pai não te reconhece mais como filho, como filha, os irmãos não te reconhecem mais como irmão, os seus colegas de infância não te reconhecem mais como amiga, como colega, ou como amigo e como colega. Por quê? Porque o lobo devorador, o religioso, tomou a sua alma para ele. Você vive, você respira, você come, você trabalha, você soa para ele, não para Deus, para a igreja, para a empresa dele, para sustentar ele. Ele destruiu a sua vida e você não percebeu. Não sou eu que estou destruindo a sua vida. Muito obrigado e vamos aguardar a próxima live, talvez amanhã, ok? A partir das 13, 14 horas da tarde, tá bom? Um domingo de paz, um término de domingo. Obrigado, Anne Vergaças. Obrigado pelo apoio. Obrigado pelas suas orações, pelas suas palavras de conforto. A minha pessoa, a minha vida, a minha casa. Muito obrigado. Deus te abençoe poderosamente. Abençoe a sua casa, a sua família e abençoe a sua mãe com saúde e com paz. Muito obrigado a todos. Essa live vai agora para o meu canal no YouTube. Inscrevam-se lá, compartilhem o máximo que vocês puderem. Muito obrigado. Até a próxima. Deus os abençoe.